Saudações, fiel torcida! Aqui é o seu canal Notícias do Timão, onde a paixão pelo Corinthians é sempre a estrela do show. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve agora e deixa seu like, porque hoje nós vamos falar de uma bomba que está sacudindo os bastidores do nosso querido Timão. O ídolo craque Neto, ex-jogador e comentarista que sempre fala o que pensa, soltou uma declaração polêmica que deixou a fiel em polvorosa. Ele disse que o Timão virou piada nacional. Eita! Você já pode imaginar a repercussão disso no coração da nossa torcida, não é mesmo? O que isso significa para o Corinthians, que vive um momento de altos e baixos? A questão que paira no ar é: até que ponto as palavras de um ídolo podem influenciar a percepção da torcida e do próprio time? Neste primeiro capítulo, vamos explorar o impacto imediato dessa declaração e como ela ressoa em um momento que o Corinthians precisa mais do que nunca de união e força. Afinal, estamos em uma fase que exige apoio total da torcida, e ouvir críticas pesadas de uma figura tão querida pode ser tanto um alerta quanto um desafio. A polêmica começou quando Neto, em uma de suas análises carregadas de emoção e verdade, disparou essa frase impactante. Ele falou sobre o desempenho do time, as estratégias que estão sendo utilizadas e a falta de resultados positivos. A questão é: será que Neto está certo? O que a fiel acha disso? A verdade é que a discussão não gira apenas em torno das palavras do ex-jogador, mas também do que isso diz sobre a identidade do clube e a relação com a sua torcida. O Corinthians sempre foi um time de luta, de superação, e ouvir que viramos motivo de piada é, sem dúvida, um choque. O momento é delicado. Enquanto isso, a torcida se divide entre a indignação e a reflexão. Será que estamos mesmo vivendo um período de incertezas, ou será que essa crítica é um ponto de inflexão, um grito por mudança que pode levar a uma reação positiva? E aí, meu amigo, essa é a hora de nos unirmos e mostrarmos a força que a fiel realmente tem. Vamos discutir tudo isso nesta análise profunda sobre o impacto da declaração de Neto e como ela pode moldar os próximos passos do Corinthians. Preparem-se, porque este é apenas o começo de uma jornada repleta de emoções, reviravoltas e, quem sabe, uma nova esperança para o nosso timão. Se tem uma coisa que a história do Corinthians nos ensinou é que a resiliência e a paixão da torcida podem mudar o destino de qualquer clube. E, claro, vamos acompanhar de perto as reações, os comentários da fiel e o que isso pode significar para o futuro do nosso amado Corinthians. Agora que já temos o contexto da declaração bombástica de craque Neto, vamos mergulhar nas questões táticas que essa crítica levanta sobre o desempenho do nosso Corinthians em campo. A afirmação de Neto não é apenas uma opinião, ela reflete uma realidade que muitos torcedores já perceberam. O que as declarações de Neto podem nos ensinar sobre as estratégias atuais do time? Para entender isso, é fundamental analisarmos a forma como a equipe tem se comportado nas últimas partidas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições de mata-mata. Nos últimos jogos, o Corinthians mostrou uma inconsistência que preocupa. A defesa, que sempre foi um dos pilares do time, anda falhando em momentos cruciais, resultando em gols sofridos que poderiam ser evitados. E aqui surge a primeira conexão com a crítica de Neto. Será que a estratégia adotada pelo treinador está sendo efetiva? Essa é uma pergunta que muitos torcedores têm se feito, e as palavras de Neto apenas jogam mais lenha na fogueira dessa discussão. Ele destaca, com razão, que as jogadas ensaiadas não têm surtido efeito e que a criatividade ofensiva parece ter desaparecido. Analisando os jogos, notamos uma falta de profundidade no ataque. O time não está conseguindo criar oportunidades claras, e isso gera uma pressão não apenas nos jogadores, mas também na comissão técnica. As críticas de Neto podem ser vistas como um chamado à ação. Ele sempre foi conhecido por seu jeito direto de falar, e essa característica pode ser crucial agora, numa fase em que o Corinthians precisa de ajustes urgentes. É uma oportunidade para a equipe técnica reavaliar suas estratégias e considerar mudanças que possam reverter essa situação. Além disso, a crítica de Neto pode servir como um alerta para os jogadores. A pressão que eles sentem pode ser interpretada de diferentes maneiras. Para alguns, pode ser um fardo, para outros, um desafio a ser superado. O que é certo é que, em campo, os atletas precisam estar unidos,
coesos e dispostos a dar o sangue para mudar essa narrativa. A fiel torcida está sedenta por vitórias, e não há nada mais gratificante do que ver o time se mobilizando em resposta a uma provocação. O que Neto disse pode ser o combustível que faltava para reacender a chama da luta no coração dos jogadores. E a pergunta que fica é: será que esse verdadeiro teste de fogo pode fortalecer o time? Será que a Fiel verá um Corinthians renovado nos próximos jogos, disposto a dar a volta por cima e mostrar que, sim, é possível reverter a imagem que se formou a partir da crítica de Neto? O que se espera, então, é uma resposta da equipe. Será que eles vão se unir em torno dessa crítica e provar que podem fazer diferente? A pressão é grande, mas como disse uma vez um grande ídolo corintiano, as grandes vitórias vêm após as maiores adversidades. Vamos continuar acompanhando de perto, porque essa história ainda tem muito a revelar. O futuro do Timão pode estar em jogo, e a Fiel merece ver um time que luta com garra e determinação. O que vem a seguir será decisivo, e a torcida, com certeza, estará atenta a cada passo dessa jornada. Enquanto as críticas de craque Neto reverberam entre os torcedores e dentro do clube, é crucial analisarmos como essa declaração pode influenciar o mercado de transferências e a percepção dos jogadores sobre o Corinthians. O que acontece nos bastidores é tão importante quanto o que se passa em campo, e a opinião de um ídolo do porte de Neto pode ter consequências significativas nas escolhas e decisões que estão por vir. Primeiramente, vamos falar sobre as transferências. O timing não poderia ser mais complicado. Se o Corinthians estiver pensando em reforços, é vital que a diretoria analise a situação com cuidado. A imagem do clube, que pode estar abalada por conta das críticas, pode afetar a forma como os jogadores veem a possibilidade de se juntarem ao Timão. Afinal, quem quer entrar em um barco que parece estar à deriva? A pergunta que não quer calar é: serão os reforços buscados os jogadores que realmente vestem a camisa com amor, ou apenas aqueles que veem o Corinthians como uma vitrine? Por outro lado, uma situação como essa pode também ser uma oportunidade para a diretoria fazer contratações mais estratégicas. Jogadores que têm a pele mais grossa e que estão acostumados a desafios podem ver a crítica de Neto como um sinal de que o clube precisa de líderes e não de figuras que vão se deixar abater pela pressão. Além disso, a torcida espera que qualquer novo jogador que chegue ao Corinthians tenha consciência do peso da camisa que está vestindo. A Fiel não aceita menos do que isso. Agora, pensando na perspectiva dos jogadores que já estão no elenco, é preciso considerar como eles reagem a essas críticas. Alguns podem sentir a pressão e se esforçar ainda mais para provar seu valor, enquanto outros podem sentir o peso da desconfiança. É um jogo psicológico que pode ter um impacto direto no desempenho em campo. Como será que os atletas estão lidando com essa expectativa? Será que estão se unindo para mostrar que são capazes de dar a volta por cima, ou a pressão os levará a uma espiral de insegurança? Outro ponto interessante é a questão da identidade do Corinthians. O Timão sempre foi um clube que valorizou a luta e a superação, e a palavra de Neto, por mais dura que seja, pode servir para reavivar essa essência. Em momentos críticos, a diretoria e os jogadores precisam se lembrar do que significa jogar pelo Corinthians. Portanto, essa situação pode ser um divisor de águas, um momento em que a equipe decide se quer ser lembrada como uma piada ou como um time que se levanta após as quedas. E aí, torcedor, como você vê essa situação? Você acredita que a pressão pode fazer com que o time se una ou será que as críticas vão afetar a moral dos jogadores? O que você acha que a diretoria deve fazer em relação a reforços agora? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é mais do que importante, ela é parte do que faz o Corinthians ser tão especial. Voltando um pouco no tempo, é interessante traçar um paralelo entre a declaração de Neto e o histórico de críticas feitas por outros ídolos do Corinthians ao longo dos anos. A história do clube é repleta de momentos em que figuras proeminentes do passado se manifestaram sobre o que estava errado, e essas vozes carregam um peso significativo. O que acontece quando um ídolo, alguém que a torcida respeita e admira, levanta a voz em crítica? Isso pode ser um divisor de águas. Recordemos, por exemplo, as críticas de Sócrates, que em 1982, durante a famosa democracia corintiana, não hesitou em apontar falhas na diretoria e na gestão do clube.
Sua coragem em falar abertamente sobre a necessidade de mudança e de um time mais unido reverberou entre os torcedores e trouxe uma nova esperança ao Corinthians. A equipe, sob sua liderança, se transformou em um símbolo de resistência e luta, mostrando que as palavras de um ídolo podem inspirar ações concretas e mudanças significativas. Outro exemplo marcante é Rivelino, que, em sua época, também fez críticas contundentes ao desempenho do time e à falta de comprometimento de alguns jogadores. Sua paixão pelo Corinthians e suas palavras afiadas sempre foram um chamado à responsabilidade, incentivando a equipe a se superar. Rivelino, assim como Neto, não apenas criticava, ele clamava por um Corinthians forte, vitorioso e respeitado. Essas vozes lendárias sempre buscaram o melhor para o Corinthians, e assim como Neto, suas palavras não eram apenas críticas, mas, sim, chamadas à ação. A comparação com críticas anteriores nos leva a refletir sobre o impacto que essas declarações tiveram em momentos críticos da história do Corinthians. Quantas vezes a Fiel viu o time reagir positivamente a uma chamada de atenção de um ídolo? É preciso considerar que críticas construtivas podem ser um catalisador para mudanças positivas. E, mais uma vez, a história do Corinthians é repleta de exemplos de resiliência e superação. O que Neto disse, portanto, não é apenas uma crítica. É um convite à reflexão e à ação. Ele busca reacender a paixão e a responsabilidade que todos os envolvidos, jogadores, comissão técnica e torcedores, têm em relação ao clube. Essas comparações nos mostram que, muitas vezes, um ídolo pode ser o elo entre o que o time é e o que ele pode se tornar. E o que a fiel torcida deve fazer com isso? A resposta é simples: apoiar. A torcida deve se unir neste momento e se mostrar presente, porque o Corinthians precisa de cada um de nós. As críticas de Neto podem ser um empurrãozinho, mas é a nossa paixão e apoio que podem fazer a diferença em campo. Será que esta é a hora de a Fiel se manifestar ainda mais, de mostrar que, apesar das dificuldades, estamos juntos nessa luta? Que tal compartilhar suas experiências e opiniões nos comentários? Como você se sente em relação a críticas de ídolos? A palavra de Neto faz você se sentir mais esperançoso ou mais desconfiado? O diálogo é essencial, e a sua voz é parte fundamental dessa história. Agora, chegamos ao nosso capítulo final, onde vamos integrar todos esses ângulos e reflexões que levantamos até aqui. A declaração polêmica de craque Neto não é apenas um eco de insatisfação, ela é um chamado à ação que reverbera em diversos níveis dentro do Corinthians. O que está em jogo aqui é mais do que apenas uma crítica, é uma oportunidade de reavaliação e renovação do espírito corintiano. Com as táticas do time em discussão e as perguntas sobre o futuro das contratações pairando no ar, a fiel torcida se encontra em um momento crucial. As reações dos jogadores e da diretoria poderão determinar se esta crítica se transforma em um marco de mudança ou apenas em um momento passageiro de descontentamento. E a verdade é que, neste cenário, a resposta da torcida é fundamental. O Corinthians já superou desafios muito maiores, e como sempre, a união de todos pode fazer a diferença. A história do clube está repleta de exemplos que nos ensinam que, mesmo nas horas mais difíceis, é possível dar a volta por cima. O que precisamos agora é que jogadores, comissão técnica e torcida se unam em torno de um objetivo comum: fazer o Corinthians brilhar novamente. As palavras de Neto podem ser um divisor de águas, mas elas também podem ser a faísca que reacende a chama da luta e da paixão que sempre foram a essência do nosso timão. Assim, deixamos a pergunta no ar: qual será a reação do Corinthians a essa crítica? Será que veremos uma mudança positiva nos próximos jogos? E a Fiel, como sempre, deve estar ao lado do time, mostrando que, independentemente das dificuldades, a paixão pelo manto sagrado é inabalável. Não podemos esquecer que o Corinthians é mais do que um time, é uma família, uma comunidade que se ergue unida em tempos de adversidade. Então, Fiel, o que você espera para os próximos capítulos dessa história? Deixe seu comentário, sua opinião importa e pode ser a voz que ressoa nos corredores da Arena Corinthians. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. A história do nosso timão continua, e nós estaremos aqui, sempre prontos para acompanhar, torcer e vibrar juntos.